Olá, sabe quando a gente precisa dar conta da rotina e a gente só consegue fazer isso à base de remédio psiquiátrico, à base de recompensas rápidas e tudo que requer muito esforço, exige muito sair da nossa zona de conforto, a gente meio que acaba rejeitando? Então, existe uma forma para sair desse ciclo e não é assim, nossa, uma fórmula mágica, mas é o despertar espiritual. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Elisandra Almeida, sou bióloga, psicanalista, terapeuta multidimensional. E o meu propósito é acompanhar pessoas que estão nessa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, que querem ter uma reconexão mais profunda consigo mesmas. E eu sei exatamente como é viver dessa forma. Por muitos anos, eu vivi tomando remédios, eu tinha hábitos que acabavam agredindo o meu corpo, e eu estava estagnada espiritualmente. E foi só quando eu passei pelo meu próprio processo de despertar da consciência, despertar espiritual, que tudo mudou. E é exatamente como foi esse caminho, né, esse meu processo, que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Então, para isso, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Então, tudo começou lá em 2020, na época da pandemia. E eu era budista nessa época, e eu fui budista por aproximadamente uns 15 anos. E dentro do budismo que eu seguia, a linha que eu seguia, que era o budismo de Nichiren Daishonin, a gente fazia provas, né, pra gente ir subindo assim de níveis de conhecimento, né, até mesmo para incentivar a gente a estudar sobre o budismo. E eu fui estudando bastante, sempre gostei de ler, de estudar, e eu fui fazendo as provas tudo e acabei chegando no último nível. E aí depois que eu cheguei no último nível, eu falei: "Tá, mas e daí agora, né?". Eh, Aí eu senti assim que eu entrei numa estagnação, e aí eu fiquei estagnada. E aquilo foi me desmotivando. Né, foi passando o tempo, foi me desmotivando tudo. E aí em 2020, a gente começou a ter as atividades online, eu participei de algumas, cheguei a participar de algumas, mas não fiquei muito tempo não. Mas assim, eu aprendi muito dentro do budismo, nossa, eu me desenvolvi assim enquanto ser humano super muito, eu só agradeço a todas as coisas que eu vivi ali dentro, todo o desenvolvimento pessoal que eu tive. Mas já não bastava mais para mim, então eu acabei me afastando. E aí então eu acabei caindo dentro de um limbo espiritual, assim, eu fiquei meio perdida. Porque antes mesmo de eu ser budista, eu era espírita kardecista. Também estudei um montão de coisa ali dentro do espiritismo. Então, assim, eu não queria mais uma religião. E aí, então, eu fiquei sem saber para onde ir. Então, depois de algum tempo, me ocorreu, assim, de pesquisar, de entender, porque eu queria novos desafios, além do que eu sentia que eu precisava de alguma coisa, eu buscava alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que era. E aí então eu comecei a pesquisar sobre pensamento. Eu queria entender o pensamento. O que é o pensamento? Né, de onde ele vem, como ele se forma, para que ele serve, como que ele influencia na nossa vida. E aí nessas pesquisas foi onde eu conheci o professor Hélio Couto. E eu nunca tinha ouvido falar de Hélio Couto, de física quântica. E aí eu comecei a consumir os conteúdos dele, assistindo todos os vídeos, e ele falava da ressonância harmônica, a tal da ressonância harmônica que você pegava um CD, tocava um CD, eu não entendia muito que ele estava falando sobre aquilo, mas eu achava legal e estava respondendo as minhas questões de alguma forma. Enfim, aí depois de estar assistindo tudo, aí um belo dia apareceu para mim um vídeo, assim, que a chamada eu achei muito interessante, que era sobre, eu não lembro exatamente, sobre o que é a lei do tempo, não, a lei do tempo, o calendário maia, alguma coisa assim, naquele podcast do Paranormal Experience. Também nunca tinha assistido a esse podcast. Eu falei: "Vou assistir, né, esse tema, achei interessante". E era com ninguém nada mais, nada menos do que a Vânia Temporini. E aí eu comecei a assistir, eh, antes uma questão aqui, antes eu também era da teoria da conspiração, eu gostava bastante, eu estudava bastante sobre essas coisas, né. E aí voltando, e aí Vânia Temporini falava de umas coisas, assim, que, gente, eu não estava entendendo nada do que aquela mulher estava falando, não estava entendendo nada. Mas ao mesmo tempo que eu não estava entendendo nada, fazia muito sentido, muito sentido. Eu falei: "Nossa, gente, o que é isso, né?". E aí, assim, em vez de eu assistir o podcast num tempo normal, eu fui pausando o vídeo, porque ela trazia muitos termos que eu nunca tinha ouvido falar.
Eu falei: "Deixa eu entender o que que ela tá falando, né". E eu sei que eu demorei alguns dias para terminar de assistir esse podcast. Mas aí ela falava sobre Kim, sincronário, Tzolk'in, onda encantada, eh eh, não sabia o que que era isso, né, então eu ia pausando e pesquisando, mas a primeira coisa que eu fiz foi, pesquisar sobre o meu Kim. Ela falou: "Todo mundo tem o Kim. O Kim é a assinatura galáctica, quando a gente nasce, é como se ficasse registrado no universo, ali, o seu nascimento. E você tem uma assinatura galáctica". Aí ela explicou como que fazia pra gente ver a nossa assinatura, e tals. E aí eu fui atrás. Aí tinha um aplicativo, eu baixei o aplicativo, e aí eu descobri qual que era a minha assinatura galáctica. Nossa, eu fiquei tão maravilhada, tão encantada, eu descobri que eu sou espelho espectral. E aí quando eu fui ver o que significava ser um espelho espectral, era total eu, sabe. Eu fiquei encantada, porque eu falei: "Nossa, é um ponto de vista sobre mim que eu não conhecia". E aí eu passei a ter um pouquinho mais de conhecimento de mim através dessa questão do Kim. E depois eu fui pesquisando todas as outras coisas, mas ela falou assim: "Ó, vocês comecem, a fazer ativação diária disso, porque todo Kim tem um mantra Kim, e esse mantra vai frequenciar você com o tempo natural. Vocês só faz, só experimenta e vê o que que acontece na vida de vocês". E aí: "Tá bom". Eu estava procurando, buscando coisas novas, né, falei: "Ok". E aí então eu comecei a fazer. Desde esse dia até hoje, eu nunca mais deixei de fazer. E aí depois de alguns dias que eu estava fazendo, aconteceu uma coisa muito inusitada. Eh, mas para isso eu tenho que abrir um parênteses aqui, para falar como que era antes, né, como eu disse ali no começo do vídeo. Eu tomava remédio para ansiedade, 2 remédios. Então era remédio, como dizem hoje, né, remédio para acordar, e eu tomava remédio para dormir. Então era remédio para dormir e para acordar. Além do que, eu era viciada em Coca-Cola e eu tomava remédio para o estômago, que é o omeprazol. O omeprazol, né, para quem toma sabe, a gente toma ali no máximo por uns 3 meses. Eu sei que eu fiquei tomando quase uns 4 anos, e tomando Coca-Cola. Eu estava querendo o quê com isso, né. Mas, a consciência que habitava meu corpo naquela época era essa, eu comia bastante porcaria, fast food, eu estava acima do meu peso, com sobrepeso, eu tomava anticoncepcional contínuo, porque eu tinha endometriose, eu tomava remédio para colesterol. E além do mais eu era tabagista, eu fumava. E e eu gostava de fumar, e eu falava isso para as pessoas, né, que me conheciam e tudo mais, as pessoas: "Ai, para de fumar", né, aquela coisa que todo mundo fala para fumante, né, eu falava: "Ai, não vou parar de fumar, eu gosto de fumar, eu quero fumar e eu vou morrer fumando", né, e eu falava isso para todo mundo. E aí além do que também eu tinha outro vício, gente, eu era viciada em sorvete. Então era umas coisas assim que não era muito legal, né, como eu disse, eu maltratava um pouquinho o meu corpo. E aí um belo dia, fecha parênteses, voltando. Aí um belo dia, eu estava fumando, e aí de repente foi literalmente desse jeito, literalmente. Eu estava fumando, aí eu olhei para o cigarro e falei: "Nossa, tô fumando? Por que que eu tô fumando? Por que que eu tô colocando isso em mim? Que eu tô fazendo comigo? Espera aí, que tá acontecendo?". E aí nesse momento em que eu tomei consciência disso, me veio um monte de informação. Era como se eu recebesse um pacote de informações, assim, um download pesado, e aí de repente várias coisas começaram a fazer sentido e como se várias peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar dentro da minha cabeça, e aí então eu entendi naquele momento o que eu precisava fazer, em diversos sentidos, vários. E principalmente em qual era a minha missão espiritual. Então por eu vir lá do budismo, do espiritismo, a gente falava muito sobre a missão, né, de vida de cada um. Só que falar sobre missão é uma coisa, você entender isso, você internalizar, levar para o coração, tirar do racional, né, da mente, levar para o coração e entender que realmente o que é essa missão não era assim tão simples. Mas aí, nesse pacote de download de informações que vieram, eu entendi. Eu falei: "Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei exatamente o que eu vim fazer, e eu tô perdendo o meu tempo. E eu preciso do meu corpo, eu preciso da minha saúde, eu tenho que estar saudável". Então ali é como se eu estivesse dormindo, e naquele momento eu literalmente acordei. Falei: "Nossa, agora sim, eu entendi". E aí a partir daí, tudo começou a mudar. Então, tudo toda a minha estrutura de mundo
começou a ruir. Por quê? Porque, olha só, eu despertei. As pessoas que estavam ao meu redor, minha família, não, não passou por esse processo, quem passou fui eu. Então as coisas começaram a ficar complicadas. Aí seria então um tema para um outro vídeo, para de repente falar sobre o que acontece depois desse despertar, né. Eu fui entendendo muita coisa, e eu fui abrindo mão de muitas coisas ao longo do caminho. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um tratamento médico para parar de fumar. E depois, com o passar do tempo, eu fui tendo recursos, eu consegui acessar informações, dentro de mim mesma, do que eu deveria fazer para eu ir soltando cada uma dessas muletas que eu tinha, de cada um desses remédios, né. Então eu fui aos pouquinhos ali tirando cada um deles, eu fui mudando meus hábitos, a minha forma de pensar. O despertar ele traz isso, né, a gente começa a mudar tudo ao nosso redor. Então coisas que faziam sentido deixam de fazer sentido, porque a gente vive naquilo que eu falei, naquele automático, buscando, eh, buscando a aprovação das pessoas, aceitação, buscando ter coisas materiais para ser vista, para ser aceito, buscando sempre o conforto. Não que isso esteja errado, mas não é só isso, né, isso é só um recurso que a gente tem, não pode se basear a nossa vida nisso. Então as coisas começaram a a a ficar estranhas, porque as músicas que eu ouviam perderam sentido. Os filmes que eu assistia perderam sentido, as comidas que eu comia perderam sentido, os amigos que eu tinha perdeu o sentido, porque eu fui para uma vibe completamente diferente. Então tem essa sombra do pós-despertar, mas como eu disse, eu vou deixar isso para um outro vídeo. Mas é isso, então o despertar é quando a gente entende a que a gente veio, né, então existe como sair disso. Só que aí, o meu despertar foi dessa forma. Não quer dizer que das outras pessoas tenha sido assim também, das pessoas que despertaram. Tem várias formas de se atingir esse propósito, né, tem vários caminhos diferentes para atingir o mesmo propósito. Isso daí é muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. E naquela época daquele podcast, muitas pessoas foram despertadas da mesma forma que eu, muitas, muitas, muitas. Então, aquele ali foi o momento, eu acredito que tenha sido até o primeiro podcast dela, que foi assim, como ela disse, foi uma transmissão, né, como se ela estivesse canalizando aquela informação, transmitindo para despertar as pessoas. E aí eu descobri também, eu entendi que uma das minhas missões é essa, é de ajudar a despertar as pessoas e ajudar a conduzir essas pessoas. Porque a gente tem a nossa missão, pessoal, a gente tem a nossa missão familiar, a gente tem a nossa missão profissional, a gente tem a nossa missão coletiva. E no coletivo seria isso, então ajudar a despertar essas pessoas de alguma forma e conduzi-las nesse caminho. Por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho, gravando esse vídeo, inclusive é o trabalho que eu faço no meu dia a dia também, né. E voltando lá na ressonância harmônica do professor Hélio Couto, só voltei naquele conteúdo 2 anos depois, que foi me fazer sentido. E detalhe, esse despertar meu ele aconteceu no ano de 2022. Em junho de 2022 foi quando ela fez esse podcast, então já faz 4 anos que eu vivo, que eu mudei o meu calendário, eu vivo em outro tempo, eu sigo o tempo natural, é completamente diferente. Mas isso também é conteúdo para outros vídeos, certo? Então despertar é isso, o meu processo foi dessa forma. E eu espero que tenha feito sentido para vocês, que de alguma forma ajude vocês a compreender que não interessa onde você está, sabe, não interessa o que você está vivendo, não interessa em qual frequência você está vibrando, isso o despertar acontece, é para qualquer pessoa, certo? Então se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, você deixa um like, se você quer saber mais sobre esses conteúdos, se inscreva no canal para continuar me seguindo e saber mais, porque vai vir muito mais. Muito obrigada.